Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou ler hoje para vocês João, capítulo 5, a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Então as pessoas iam para este local, esperando o movimento das águas para poder entrar e tentar se curar. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram: Aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Então, olha como eles naquela época levavam a sério essa questão de não fazer nada no dia de sábado. Não era lícito para essas pessoas. Mas para Jesus, nada disso importava. Ele curava e fazia o que precisasse, mesmo sendo em dia de sábado. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. E depois Jesus, ele não fazia as coisas para se amostrar, para mostrar para outras pessoas que ele podia curar, que ele podia salvar vidas. Ele fazia porque ele era Deus. Ele é Deus. Ele fazia porque ele podia fazer. Queria fazer, tinha amor ao próximo. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. É um período muito longo, né? Aqui Jesus fala
Eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Mas aquele homem, ele estava há 38 anos ali esperando o agitar das águas para que ele pudesse descer e ser curado, né? Mas, deixa eu ver, a questão do pecado é muito grave para Deus, né? Então nós temos que estar sempre nos vigiando para não pecar, porque se nós pecarmos, nós vamos pagar pelos nossos erros, né? Pelas nossas falhas. Eu vou, aqui no capítulo 5, versículo 2, a porta das ovelhas, é uma das entradas existentes nos muros da cidade de Jerusalém. Tanques eram reservatórios, muitas vezes escavados na rocha, que recolhiam a água da chuva para consumo humano e outros fins. A água era um recurso valioso e precioso no ambiente árido do Oriente Médio. Esses tanques normalmente eram fundos o bastante para se nadar. O tanque de Betesda era um lugar famoso onde aleijados e enfermos reuniam devido à sua proclamada propriedade curativa. Então eles se reuniam ali para poder ficar curados. No versículo 10, o sábado. Então agora vamos falar do sábado. Era o 7º dia da semana, certo? Era não, ele é. Dia em que Deus descansou da criação do mundo. Era um dia santificado para o descanso de todos os judeus, bem como de estrangeiros, escravos e até mesmo animais. O princípio do sábado. A violação do sábado podia ser castigada com a morte. A proibição de carregar o próprio leito no sábado era apenas uma dentre tantas outras da numerosa lei oral, uma parte da tradição dos anciãos, que se originou da lei de Moisés. Mas, assim como hoje, gente, nós precisamos nos adaptarmos às coisas novas que surgem nas nossas vidas. Então, antes, no Antigo Testamento, o sábado era o dia sagrado, né? E hoje, muitas religiões não consideram o sábado, e sim o domingo, né? E outras nem o sábado, nem o domingo. Nós já temos aí igrejas que recebem as pessoas todos os dias, independente do dia da semana. E, enfim, os tempos mudam e nós precisamos nos educarmos e mudarmos a cada dia. Eu vou ler agora: Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Isso é muito importante, porque eu já vi pessoas falarem que Jesus é diferente de Deus. E aqui Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Isso é muito importante. Minha mãe falava que Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma coisa. São Deus, é Deus. Né? E agora, lendo aqui, eu lembrei disso. Então, Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Se Jesus é igual ao Pai, o Espírito Santo também é igual ao Pai. Ambos são Deus. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo,
porque fazia essas coisas no sábado. Olha só, perseguiam Jesus porque Jesus curava as pessoas ao sábado. Isso é um absurdo, né? Está fazendo bem para o outro, né? Enfim. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, isso incomodava-os bastante. E aquela coisa da inveja, né, gente? Imagina, há 2000 anos atrás, alguém dizer que é filho de Deus, que Deus é seu Pai, aí o povo pirava, né? Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, olha que coisa mais linda isso aqui. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Muito lindo. Eu penso aqui, no caso, na vida eterna também, né? Então, porque o nosso espírito é eterno, a nossa alma é eterna. Então, quando morremos, Deus nos dá a vida no plano espiritual. E Jesus deixa claro aqui que ele vivifica aqueles que ele quer. E ele deu exemplos também aqui na terra. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Gente, que coisa bela! Isso é belíssimo. Versículo 24. Nossa, eu vou até ler de novo, vou grifar aqui e vou ler de novo para vocês, porque é muito lindo. É o que eu acabei de falar para vocês anteriormente. É que como eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo várias vezes, eu já tenho um pouco desse conhecimento, porque Kardec, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo baseado no Novo Testamento. É tudo Jesus, do começo ao fim. Então, olha aqui no versículo 24, gente, pode marcar aí na Bíblia de vocês, tá? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando morremos, o nosso corpo físico, a nossa carne morre, o nosso corpo, tá? Mas a nossa alma, o nosso espírito não, esse vive no plano espiritual. E aquele que crê em Deus, em Jesus e no Divino Espírito Santo de Deus, vive na vida eterna. E como Jesus falou aqui, ó, mas passou da morte para a vida. Então a vida continua. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão.
Gente, isso aqui é muito sério, porque tem pessoas que acreditam que depois da morte não existe vida eterna e mesmo que ela exista, que os mortos ficam dormindo e não é verdade, está escrito aqui, ó, foi Jesus que falou, não é eu não, ó. Está em João, capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvem viverão. Olha, muito lindo, muito bonito, maravilhoso e esclarecedor, principalmente. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo 28, gente. Então, aqui, ó, se a pessoa que já está na vida eterna vai ouvir a voz de Jesus, então ele não está dormindo, ele não vai estar dormindo, ele vai estar vivo na vida eterna, continuando a sua vida junto com Jesus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Gente, isso aqui, versículo 29, é muito grave. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, ok? E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Muito, muito importante o versículo 29. Meu, muito lindo. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então nós temos que fazer, gente, a vontade de Deus. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga e como eu estou doente já há algum tempo, e nós estávamos falando sobre isso, né? O porquê que eu estou doente há tanto tempo, né? Qual o objetivo dessa doença? E assim, esse capítulo, esse parágrafo aqui, esse versículo, de certa forma ele deu uma esclarecida. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, se é da vontade de Deus que eu esteja doente neste momento, eu vou aceitar a minha doença e vou... É lógico que nós temos que procurar a igreja para um centro, uma casa de Deus, tá, gente? Cada um com a sua, sem placa de igreja ou de centro. Procurem uma casa de Deus para receber a cura, para receber a palavra de Deus. Procurem os médicos, eles estão aí para nos ajudar, ok? Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso, para que vos salveis. Tá? Então, aqui Jesus está deixando claro que ele recebeu ordens de Deus. Ele não recebeu ordens de homem, ele recebeu ordens de Deus, ok? Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho
do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando ele fala aqui das Escrituras, ele falava de Escrituras porque na época de Jesus eram as Escrituras do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, que eram o conhecimento da época. E hoje nós temos a Bíblia, que tem as duas coisas. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Olha, gente, isso é muito sério. Ele sabe que nós não temos o amor verdadeiro que deveríamos ter em Deus. Temos que nos redimir em relação a isso. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, para a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais, porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então aqui Jesus já falou que Moisés escreveu sobre ele, e Moisés veio bem antes de Jesus, né? Então, gente, nós temos que ter um pouco mais de cuidado ao ler a Bíblia, ao interpretá-la, e prestar mais atenção, ler mais. Gente, nós precisamos